Há um tempo atrás eu já fiz aqui um vídeo sobre mudança e como é que a gente muitas vezes aceita ou não mudar. Mudar hábito, mudar o local que a gente trabalha, mudar o caminho que a gente faz para ir para os lugares, mudar a vida. Mas hoje eu quero falar de uma coisa um pouco mais profunda nesse caso, que é o condicionamento da nossa mente através daquilo que a gente cria. Eu não sei se você já viu no YouTube, tem um vídeo que mostra a evolução da nossa mesa de trabalho, por exemplo. Eu vou botar aqui rapidinho para você ver. Todas essas coisas que a gente criou ali, que veio para dentro do nosso computador, que é o que a gente chama do processo de digitalização, e até mesmo podemos dizer que a abundância das coisas, a gente está criando abundância, porque antigamente, por exemplo, você mandar o fax, você precisa ter o aparelho, e o aparelho algumas poucas pessoas tinham que ter. Hoje, isso está no nosso celular, né, com uma câmera e com uma rede de internet, você consegue mandar documentos para lá e para cá, não precisa imprimir a cópia física, por exemplo. Como é que isso mudou a forma com que a gente encarava o trabalho, ou que a gente encara o trabalho hoje? Na década de 80 as coisas eram assim, computadores grandes, aparelhos, essas como o fax que eu mencionei, e outras coisas mais. Então você tinha que ir até a mesa de trabalho. Não tinha como você trazer aquele trambolho todo para casa e trabalhar de casa. Então você tinha essa relação de trabalho, né, bem blocada ali, como se fosse uma âncora mesmo. Entrava no trabalho para trabalhar e voltava para casa, você estava em casa. Só que com essa evolução toda que a gente criou, esse monte de coisa maravilhosa, eu ouso dizer que logo mais vai ser só o celular que a gente vai precisar. Como é que isso condiciona a nossa mente? Bom, em primeiro lugar, tem muita empresa hoje que você não tem mesa. Né? Você tem que pegar suas coisas e tirar da mesa porque outra pessoa vai usar, então não tem uma mesa fixa. Segunda coisa, você pode trabalhar de qualquer lugar do planeta. É só você ter um link de internet e um aparelho, um celular, um computador. E você também pode trabalhar de casa. O que também trouxe muita comodidade, traz também uma dificuldade, que é o quê? A ideia do trabalho no tempo, ela passa a ser difícil da gente entender, porque o trabalho ele passa a ser interminável. Se você quiser hoje, se você trabalha com conhecimento, você vai acabar podendo trabalhar 24 horas por dia. Não é verdade? Verdade. Mas é verdade, você trabalha 24 horas por dia. Então veja só que interessante, aquilo que a gente criou começa a condicionar a nossa mente para uma outra realidade. E uma outra realidade que vai trazer novos problemas, como esse que eu mencionei. E esse problema traz o quê? Do trabalho, por exemplo. Traz depressão, muitas vezes excesso de ansiedade e muito estresse. Por quê? Excesso de estímulo. O trabalho vai para casa, o trabalho te persegue, o trabalho está com você 24 horas. E muitas vezes você deixa alguma coisa para fazer e você não consegue desligar, porque você quer terminar aquilo. Isso faz parte da nossa biologia. A nossa mente, ela não, se tem algum ciclo aberto, ela fica querendo fechar aquele ciclo e trabalha até com um processamento aqui em pano de fundo, né? Processamento inconsciente. Então tudo isso que a gente veio criando vem trazendo também alguns problemas novos que a gente tem que resolver. E aí, como é que a gente começa a resolver esses problemas? Bom, outra coisa muito interessante da nossa biologia e muito boa para a gente observar é o fato de que a gente tem uma capacidade muito grande de resolver problema. E resolver problema transforma a gente como se nós fôssemos agora os deuses do momento. Porque a gente consegue criar tudo. A gente conseguiu desvendar a questão do DNA, né, biologia. A gente começou agora a entrar no mundo de computação quântica, inteligência artificial, que pode trazer coisas completamente distintas e novas para o nosso mundo atual. A gente está entrando numa fase em que talvez a gente não precise mais ficar preso nesse planeta. Porque lá atrás, um dia, a gente, como homens das cavernas, nós saímos da caverna. E isso faz parte, está embrenhado, está dentro da nossa capacidade, da nossa biologia. Como é que a gente vai trazer soluções e coisas novas que façam da gente, ou façam da nossa sociedade uma sociedade melhor? Para fazer isso, a gente tem que dar um mergulho interno muito profundo, entender como a nossa mente funciona, como todas essas coisas que a gente cria
podem condicionar a nossa mente e trazer problemas novos e outras realidades. E se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue sim olhar para frente de uma forma mais consciente, de uma forma em que eu vou entender um pouco melhor o que isso que eu estou criando aqui vai gerar de reverberação daqui a 7, 8, 9 gerações para frente. Como é que a gente pode aí criar coisas que sejam melhores futuros para todo mundo. E não simplesmente sair, criando soluções e nem saber o que vai acontecer logo em seguida. Então vale a pena a gente prestar atenção nessa forma com que a nossa mente ela é condicionada, nessa forma com que a gente cria soluções e como essas soluções geram novas realidades e inclusive novos problemas para a gente resolver depois. Então a mensagem que eu deixo aqui nesse vídeo é essa. Vamos começar a entender melhor como é que essa mente funciona e como é que a gente vem sendo condicionado pela nossa realidade. Recentemente eu estive dando palestra num evento, no Case aqui em São Paulo, e um dos palestrantes internacionais que estavam lá, ele escreveu um livro chamado How to Fix the Future, ou Como Consertamos o Futuro. E essa palestra é muito interessante porque ele mostrava que, mesmo com o advento da internet, era dito no passado que ia fazer com que a gente democratizasse aí, vamos dizer, o mundo dos negócios, ou mesmo democratizasse as informações e uma série de coisas, trouxe, na verdade, muito mais aquilo que a gente já conhecia, que é a concentração. Por exemplo, concentração de poder, concentração de dinheiro, como é o Google, o Facebook, são grandes empresas hoje, grandes conglomerados, que detêm aí o poder com relação às informações e à internet como um todo. Muitas empresas hoje de tecnologia têm como saída de investimento, vamos dizer assim, ser vendida para uma dessas duas empresas apenas. Eita! Mas e aí? Como é que a gente consegue desmontar essa armadilha que a gente mesmo acaba criando? Então, uma das coisas que ele coloca também, que foi bem interessante, é que a gente precisa aí de bons reguladores e começar a criar as nossas normas, as leis e baseadas nos valores da sociedade para que a gente possa seguir em frente aí e não sofrer os mesmos problemas de armadilha que a gente teve ali atrás. Acho que tem razão. Olha, exemplos de condicionamento que a gente vem sofrendo hoje em dia na sociedade. Ninguém mais pede táxi assim. Você lembra como a gente fazia para pedir táxi? Enfim, e outro dia eu estava andando na rua, meu celular não estava funcionando, acabou a bateria, e eu vi um táxi parado, e fui lá falar com ele, ver se eu podia fazer uma corrida até voltar ao trabalho onde eu estava. E ao dar acenar para ele, bater no vidro dele, que ele estava preocupado ali, olhando para o celular, com atenção no device, ele tomou um tremendo susto. Porque aquilo não era mais comum, nem para o táxi. Então olha que interessante, a forma com que a gente interage com as pessoas, e às vezes alguns serviços simples, como era pegar táxi, mudou completamente. Por conta de tecnologia, por conta de um novo hábito que foi criado e um hábito social. Além disso, todos esses sistemas de compartilhamento, como é o Uber, como é uma série de outras, Airbnb e outras empresas que estão surgindo, faz com que a gente agora comece a querer ter menos e mais usufruir das coisas. As gerações mais novas que chegam hoje, um carro não é tão importante. Para a minha geração era muito importante o carro, porque ele também era um símbolo de status. Então a gente pode andar de Uber numa boa e até a dinâmica do todo o mercado que vende automóveis vai mudar por conta dessa história e já está mudando. Então isso tudo é uma coisa que está acontecendo nesse momento e que a gente pode prestar atenção, começar a olhar esses sinais fracos dessas mudanças e entender mais ou menos, traçar cenários para onde é que a gente vai em termos de sociedade, onde é que a gente vai parar. Acho que você vai perguntar isso, né? Tá, e daí? O que eu faço com isso? É por isso que eu acredito que a gente começar a entender um pouquinho melhor o funcionamento da mente, e a gente faz isso através bastante da neurociência. Tem muita coisa interessante sendo colocada a público aí. E um dos livros, inclusive, que a gente aqui na MindStation indicou para as pessoas, está até no nosso Instagram, o @MindStationBR, um desses livros chama O Cérebro de Buda. Então, alguns neurocientistas começaram a destrinchar aí alguns ensinamentos budistas, por isso que eu estou usando essa camisa, e ele ajuda a gente a entender uma série de processos mentais que ocorrem aqui. Então, a gente usar a neurociência de uma forma prática
tentar ir buscar essas informações, tem muita literatura interessante aí. Para entender como é que a mente funciona é um primeiro passo. O segundo passo é a gente conseguir treinar essa mente. Como é que eu percebo certos filtros de realidade que eu coloco na minha frente? E todo mundo coloca filtro, porque os filtros nada mais são do que antigas estratégias, várias estratégias que a gente criou ao longo da vida, através da nossa experiência, de como lidar com a realidade, certos padrões. Então eu sempre dou esse exemplo, a gente tem um trabalho com advogados, e os advogados, eles são treinados desde sempre a lidar com uma contraparte, né? A outra parte, que é com quem eles estão argumentando. Só que isso, de tanto treinar a mente para isso vira como se fosse um filtro. E algumas pessoas às vezes não percebem, mas estão usando esse mesmo filtro para situações que não necessitariam de olhar para outra pessoa como a outra parte. Às vezes a pessoa, né, vai para casa ter o marido ou a esposa que está fazendo um jantar, alguma coisa do gênero, e acaba gerando, né, esse mesmo tipo de situação quando não precisa. Então, a gente entender, né, não só através da neurociência, mas começar a olhar, a explorar essa mente do ponto de vista da experiência, e para isso que tanto servem as técnicas de mindfulness, artes contemplativas e tudo mais, e começar a olhar esses filtros e também desmontá-los. Não quer dizer que eles sejam ruins, quer dizer que eles têm que ser usados quando eles precisam ser usados e não a todo momento. Ter essa consciência é aquilo que faz com que a gente possa sim olhar para a realidade como ela é e aí começar a reconhecer esses sinais fracos e aí começar a reconhecer como é que a nossa mente vai sendo condicionada aos poucos por tudo aquilo que a gente cria. Eu espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido para você. E se fez, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, né? Continua seguindo a gente aqui, deixa o seu like aqui embaixo e seu comentário também, pois ajuda a gente bastante a entender o que você está pensando, porque só juntos a gente consegue aí começar a criar futuros melhores para todo mundo. E eu te vejo aí no próximo vídeo.